Akane era uma romântica incurável que achava que Cupido nunca a visitaria novamente depois que seu namorado a traiu e a deixou por uma garota que conheceu em um jogo online. Agora, deprimida e de coração partido, ela decidiu desabafar no jogo, mas acabou se tornando uma jogadora de nível divino que não demonstra emoções, mas faria qualquer coisa por ela. I like you. Tudo começou em um dia fatídico em um café, quando o namorado infiel de Akane terminou com ela porque encontrou uma garota cuja habilidade era melhor do que o Gok Dog 3000. Em vez de chamá-lo de mentiroso desprezível, Akane fingiu estar bem e foi para casa contar à sua melhor amiga, Momo, sobre o término. Momo ficou chocada ao saber que sua amiga havia sido abandonada, mas achou engraçado que ela foi trocada por alguém que ele conheceu no jogo online que ambos jogavam. No entanto, ela disse a Akane para não passar os dias tristes por um perdedor sem valor com uma salsicha minúscula, e aconselhou-a a se reerguer para que sua vida diária não fosse afetada. Depois que Momo saiu para assistir às aulas, Akane entrou no Foz, o jogo que ela e seu ex costumavam jogar juntos. Quando percebeu que ele a havia removido da lista de amigos no jogo, começou a se sentir irritada e frustrada. Então ela decidiu descontar sua irritação no jogo e saiu para caçar com raiva. Enquanto fazia isso, ela encontrou um personagem com aparência entediada que descobriu ser seu colega de guilda, Yamada. Então ela decidiu conversar com ele. No entanto, ele respondeu às mensagens dela com respostas diretas e perguntou se ela estava caçando um item raro. Akane respondeu que não, e disse que estava caçando porque tinha sido dispensada, mas o entediado elfo afro honestamente não se importava com sua triste história. Ele então pediu que ela deixasse o campo de caça para ele, porque queria utilizá-lo, o que a irritou ainda mais. Então ela descarregou sua raiva nele. No entanto, Yamada ainda não se importava com o que ela dizia, pois tudo o que ele queria era o campo de caça. Então Akane saiu do jogo com raiva. Enquanto acalmava os nervos bebendo chá, uma notificação do jogo apareceu informando sobre o próximo evento de primeiro aniversário do jogo. Isso a fez pensar em seu ex, e ela se perguntou se ele iria ao evento com sua nova namorada. Na semana seguinte, Akane foi para a escola, e enquanto ela e Momo caminhavam para a aula, ela convidou Momo para ir às compras mais tarde. Momo perguntou por que ela de repente estava com vontade de ir às compras, e ela explicou que iria a um evento que sabia que seu ex estaria. Ela disse que queria que ele se arrependesse de tê-la dispensado quando a visse toda arrumada, fazendo Momo provocá-la por ainda estar presa a um NPC insignificante. No entanto, ela a acompanhou ao shopping para comprar e se preparar adequadamente para seu jogo de vingança. Quando o dia do evento chegou, Akane vestiu suas roupas novas e foi. Ela ficou impressionada com a multidão e se perguntou se todos estavam quase falidos como ela. E enquanto andava por aí, ouviu uma garota chamar o nome do ex. Quando se virou, viu-o ali parado, parecendo todas as suas más decisões. Ainda assim, ela não pôde deixar de admirá-lo. A admiração logo desapareceu como sua linha do cabelo quando ele começou a andar com sua nova garota. Então, ela tentou persegui-lo sem vergonha. Infelizmente, ela esbarrou em alguém e caiu, percebendo como era estúpido tentar chamar a atenção do ex. Ela estava prestes a começar a chorar quando a pessoa com quem esbarrou perguntou se ela estava bem. O som da voz dele a fez olhar para ele, e quando viu como ele era incrivelmente bonito segurando o sapato dela, ela se levantou imediatamente do chão e disse que estava bem. Depois de calçar o sapato, tentou explicar por que tinha esbarrado nele, mas o rapaz parecia tão desinteressado que ela pediu desculpas. Ele disse com a cara fechada que não estava interessado, e quando começou a se afastar, foi quando ela teve um déjà vu de indiferença, que era semelhante à sua conversa no jogo com Yamada. Sem pensar, ela o chamou de Yamada, e surpreendentemente, o cara virou-se e perguntou quem ela era. Antes que ela pudesse responder, ouviu a voz surpresa do seu ex e se virou para vê-lo parado ali perto com a sua nova garota. Rapidamente, Akane tentou agir como se estivesse surpresa ao vê-los, mas seu ex a ignorou e correu para cumprimentar Yamada em vez disso. Dano emocional. Acontece que Yamada era um famoso gamer profissional e seu ex era um de seus fãs. Não querendo ser ignorada ainda mais, Akane se intrometeu na conversa, e quando seu ex finalmente a notou, ela fingiu que Yamada era seu novo namorado, o que ele, claro, tentou negar. Mas Akane implorou desesperadamente para que ele colaborasse e o subornou com o código PIN de item raro que conseguiu por participar do evento. Seu ex estava surpreso, mas com ciúmes, porque ele não conseguia entender como Akane tinha conseguido se aproximar de Yamada, e até namorar com ele quando ele, um fã leal de Yamada, nunca tinha sequer recebido um like nos comentários que ele deixa nos vídeos dele. Vendo o seu estado deprimido, sua namorada, um aspirador de pó, tentou animá-lo. Isso só fez Akane lembrar o quão substituível ela era. Na esperança de afogar suas mágoas, ela convidou Yamada para beber com ela e falou sem parar quando começou a reclamar de como seu ex e a nova namorada dele estavam exibindo o relacionamento na frente dela. Claro, Yamada não ligava para as histórias tristes dela e só queria ir para casa. Eventualmente, ela parou de falar sobre si mesma e apontou que a franqueza e indiferença de Yamada fariam as garotas evitá-lo como a peste. Yamada então revelou que não se importava com as opiniões dos outros sobre ele, já que nunca teve uma namorada, o que a surpreendeu.
Ela perguntou por que um imã de garotas ambulante como ele tinha sido solteiro a vida toda, e ele admitiu que era porque não se dava ao trabalho de lidar com as garotas e seus problemas. Akane não conseguia acreditar que toda a beleza dele estava sendo desperdiçada, no entanto, por causa do que aconteceu com ela. Ela concordou que o romance poderia ser um pouco superestimado. Ao perceber que estava começando a pensar em seu ex infiel e inútil, ela se desculpou para ir ao banheiro. Lá, notou que suas roupas estavam sujas e que havia arranhado a perna por causa da queda anterior, mas não se importou. Tudo o que conseguia pensar era em quanto se arrependia de ter ido ao evento. Quando ela voltou ao restaurante, viu que Yamada tinha ido embora e isso a deixou triste, pois não queria ficar sozinha. Justo quando estava prestes a começar a chorar sobre o quanto sua vida estava patética agora, Yamada voltou. Ignorando o olhar de choque que ela tinha, ele pediu para ela se sentar e colocou um curativo em sua perna arranhada. Ele explicou que tinha saído para comprar o curativo quando percebeu o arranhão. Akane sentiu-se emocionada com seu gesto gentil e, antes que percebesse, estava chorando feio novamente e insistindo para que ele ficasse e bebesse com ela. Na manhã seguinte, Akane acordou de ressaca em um quarto que não reconhecia e a parte mais chocante foi que Yamada estava lá jogando. O choque de vê-lo fez com que ela caísse da cama, e foi então que seu cérebro, ainda se recuperando, a levou a acreditar que tinha dormido com ele. Yamada assegurou-lhe que nada aconteceu entre eles, pois ele não era um desses degenerados cultos que levavam mulheres bêbadas para a cama. Ele explicou que ela havia desmaiado no restaurante depois de beber como um marinheiro e que ele não teve escolha a não ser levá-la para a casa dele, já que não sabia onde ela morava. Akane agradeceu por não tê-la abandonado na rua para se engasgar com o próprio vômito e pediu desculpas pelo incômodo. Yamada disse a ela que se ele estivesse realmente arrependido, ela iria embora, e quando ela se levantou, ele informou que encontraria sua camisa no banheiro porque ele a lavou depois que ela despejou seu jantar nela. Ele também disse que pagou a conta dela no restaurante e Akane imediatamente se ofereceu para reembolsá-lo. Alguns minutos depois, Yamada fechou a porta na cara de Akane e disse que esperava nunca mais vê-la. Envergonhada, Akane fez a caminhada da vergonha para casa, mesmo que sua noite não tivesse envolvido uma sessão intensa de exercícios. Depois que chegou em casa, tomou um banho para se livrar do cheiro de bebida e vômito. Enquanto estava deitada na cama mais tarde, massageando o rosto, ela de repente percebeu que seu colar estava faltando. Ela correu para o banheiro para procurá-lo, e quando não conseguiu encontrar, verificou sua bolsa. Infelizmente também não estava lá, mas ela achou que poderia ter caído no apartamento de Yamada, então ela entrou no Foz para perguntar se ele tinha visto. Yamada não estava online, o que a deixou desanimada, pois ela queria muito encontrar seu colar. Era um presente de seu ex-idiota, e mesmo tendo terminado, ela ainda se sentia apegada a ele. Eventualmente, sua atenção foi novamente atraída pelo jogo quando Hurihime, a mestre da sua guilda, lhe enviou uma mensagem. Hurihime perguntou se ela estava bem, e depois que Akane admitiu que não estava, Hurihime se ofereceu para ouvi-la. Akane então começou a contar a história de como foi deixada e perdeu seu colar anterior. Enquanto eles conversavam, Yamada ficou online, então Akane perguntou se ele tinha visto o colar dela na casa dele. Yamada respondeu que não tinha visto e estava prestes a ir caçar, mas Hurihime implorou para ele ficar e conversar com eles para Akane parar de se sentir triste. Yamada recusou e disse que havia coisas mais importantes a discutir, como porque o armazenamento da guilda estava sempre cheio de itens inúteis. Ele disse que sempre limpava, mas infelizmente algum idiota desinformado sempre o enchia novamente. Esse idiota desinformado era a Akane, e quando ela admitiu isso para eles, ficaram chocados. Hurihime tentou fazê-la se sentir melhor porque sabia que Akane se sentia mal por causa das coisas que Yamada disse, mas Yamada friamente disse a ela para parar de colocar lixo no armazenamento deles. Ele a aconselhou a ser mais seletiva e a guardar apenas coisas que tivessem valor. Mas a maneira dura como ele deu esse conselho fez Akane se sentir mais estúpida do que Goku e Luffy juntos. Então ela saiu do jogo. Depois que Hurihime repreendeu Yamada por sua dureza, ele também saiu do jogo. No entanto, quando ele se levantou da cadeira, pisou em algo afiado, e ao verificar o que era, percebeu que era o colar de Akane e que o havia quebrado. Alguns dias depois, ela almoçou com Momo e, enquanto comiam, Akane mencionou o assunto do colar desaparecido. Momo perguntou por que ela ainda estava presa a um presente que tinha ganhado de um cara que não pensou duas vezes antes de traí-la e depois terminar com ela. Akane tentou se explicar, mas Momo não deixou e disse a ela como estava sendo patética. Mais tarde, enquanto Akane voltava para casa, ela avistou duas garotas conversando com Yamada e ouviu ele rejeitar a que tentava se confessar. Quando ele se afastou das garotas, ela se aproximou dele e o repreendeu pela maneira como falou com elas, dizendo que ele deveria ter sido mais gentil. Enquanto caminhavam juntos para a saída, Akane descobriu que Yamada ainda estava na escola. Ela tentou fazer conversa fiada com ele, mas logo parou ao perceber que teria uma conversa mais interessante com a Siri. De repente, Yamada parou de andar e tirou um lenço que ele desenrolou para revelar o colar quebrado de Akane dentro. Ele pediu desculpas por tê-lo quebrado, mas Akane disse que não precisava e que estava pensando em jogá-lo fora. Logo eles saíram da estação e Akane se despediu de Yamada antes de correr para seu apartamento na chuva. No entanto, Yamada a impediu de ir longe e deu-lhe seu guarda-chuva, insistindo que ela usasse quando ela tentou recusá-lo.
No dia seguinte, Akane estava deitada na cama segurando seu colar quebrado quando a campainha tocou, então ela correu para atender a porta. Era uma entrega de sua mãe e todas as caixas continham as coisas que ela deixou em casa. Na nota que sua mãe anexou às caixas, ela informou que limpou seu antigo quarto porque queria usá-lo como sala de treino. Preocupada com a quantidade de caixas em seu quarto, Akane chamou Momo e implorou para que ela ajudasse a organizar as coisas. A resposta imediata de Momo foi para se livrar de tudo, mas Akane, sendo uma rainha do drama sentimental, chorou e se recusou a fazê-lo. No final, Momo venceu e Akane embalou tudo para que pudesse jogar fora. Enquanto arrumava o último saco de lixo, Momo mostrou-lhe o colar quebrado e o guarda-chuva do Yamada. Ela perguntou a Akane o que queria fazer com eles, e Akane estava prestes a dizer que queria guardá-los, mas lembrou-se do que Yamada lhe disse sobre ser seletiva. Isso a fez decidir jogar fora o colar, pois percebeu que não fazia sentido guardar coisas por sentimentalismo. Após depositar os sacos de lixo no local de descarte, Momo sugeriu que fossem beber para animar Akane. Algumas horas depois, as duas garotas apareceram bêbadas na porta de Yamada, e Akane disse a ele que veio devolver seu guarda-chuva. Yamada estava irritado por eles terem interrompido seu sono, mas as garotas estavam bêbadas demais para se importar e Momo até tentou convencê-lo a namorá-la com a intenção de casar. Ignorando a proposta descarada de sua amiga bêbada, Akane disse a Yamada que, além de devolver o guarda-chuva, ela veio agradecer por tudo que ele fez por ela. Ela então puxou Momo dele e começou a levá-la, mas Yamada chamou por ela antes que pudessem ir longe. Ele disse a ela para tentar fazer login no Foz, já que Hurihime estava preocupada com ela porque não tinha entrado no jogo desde o dia em que ele a repreendeu. Akane entendeu que essa era a forma dele se desculpar por sua severidade, e assegurou-lhe que faria login assim que chegasse em casa. Algumas semanas depois, Akane foi a um encontro em grupo com Momo, mas estava tão desconfortável que tentou convencer Momo a deixá-la ir embora. Quando Momo recusou, ela se contentou em usar o celular e foi quando um dos caras com quem estavam tentou a sorte. Ele disse a ela que tinha ouvido falar que ela gostava de jogos e pediu que lhe dissesse o nome do jogo em que ela estava atualmente interessada para que pudessem jogar juntos, já que ele também gostava de jogos. Ela disse a ele que era um jogo online, e depois de mencionar o nome, ficou rapidamente óbvio que ele estava tão perdido quanto a maioria de vocês quando se trata de encontrar o ponto G. Uma hora ou pouco mais depois, quando o encontro terminou, Momo reclamou sobre como Akane passou todo o tempo jogando no celular em vez de socializar com os caras. Akane se desculpou e explicou que estava conversando com Hurihime, o que fez Momo perguntar por que ela achava prudente dar seu contato a um estranho que conheceu online. Akane disse que Hurihime não era uma estranha e mostrou sua conversa de mensagens, enquanto explicava como o personagem dela era fofo. Momo achou estranho e perguntou a Akane quão certa ela estava de que Hurihime não era um pervertido de meia-idade fingindo ser uma garota online. Isso deixou Akane um pouco preocupada. Então, depois que Momo saiu, ela começou a questionar sua decisão de compartilhar seu contato com alguém que nunca tinha visto antes. Mais tarde, depois que chegou em casa e vestiu seu pijama, animadamente ligou seu computador para jogar Foz. Enquanto ela esperava, de repente percebeu que estava mais animada para jogar Foz do que para sair naquele encontro de grupo. E isso a fez se perguntar se estava lentamente se tornando uma geek de verdade. Ela rapidamente afastou esses pensamentos e entrou no jogo, mas ficou decepcionada ao encontrar o salão da guilda tão vazio quanto o interior da cabeça de... No entanto, quando começou a olhar em volta, avistou Yamada e Hurihime do lado de fora trabalhando em uma poção. Ela tentou chamar a atenção deles, mas os dois estavam tão concentrados em sua conversa que não perceberam que ela havia entrado. Akane não tentou interromper a conversa deles e apenas leu as mensagens em que Hurihime falava como era bom estar online só ela e Yamada. Akane ficou chocada e se perguntou se Hurihime era namorada de Yamada, mas não sabia se deveria dizer algo. Nesse exato momento, Yamada apontou para Hurihime que Akane estava online, e Hurihime a acolheu alegremente. Akane pediu desculpas por interromper a conversa, mas Hurihime garantiu que ela não estava interrompendo nada. Enquanto as duas meninas começaram a conversar, Yamada disse-lhes que estava saindo, e Hurihime despediu-se dele, prometendo ligar mais tarde. Essa afirmação reforçou ainda mais a teoria de Akane de que Yamada e Hurihime eram um casal. E por alguma razão, isso a deixou triste. Incomodou-a tanto que no dia seguinte, enquanto estava na aula, ela considerou perseguir Yamada online para encontrar pistas sobre seu suposto relacionamento. Depois da aula, ela estava andando para casa quando o cara que tinha tentado conquistá-la durante o encontro em grupo chamou por ela. Akane o reconheceu, mas não conseguia lembrar o nome dele, mesmo que tentasse. Quando começaram a caminhar juntos até a estação, o cara falou sobre Foz, tentando provar que não era um novato sem noção em jogos de videogame.
Akane não estava nem um pouco interessada no que ele estava tagarelando. No entanto, ela pensou que, como ele era um cara e caras gostam de videogames, ele teria ouvido falar de Yamada. Infelizmente, quando ela perguntou se ele conhecia Yamada, ele não conhecia. E isso só fez aumentar a inquietação que ela sentia. Quando chegaram à estação, o Sr. Tagarela ainda estava falando, mas a atenção de Akane foi atraída para alguém que se parecia com Hurihime e que passou correndo por eles. Ela manteve os olhos na garota e ficou surpresa ao vê-la se aproximar de Yamada. Enquanto os observava se afastarem, ela se lembrou de Yamada dizendo que nunca tinha tido uma namorada, e assumiu que ele tinha mentido sobre isso. O cara sem jeito logo percebeu que ela não estava mais prestando atenção nele, e perguntou se estava tudo bem, dizendo que ela tinha algum lugar para ir antes de se afastar. Ele tentou chamá-la, mas ela não estava ouvindo, pois sua mente estava em Yamada e na garota que ela assumiu ser Hurihime. O pensamento de que eles poderiam realmente ser um casal a abalou por algum motivo. Aquela noite, enquanto estava deitada na cama, ela recebeu uma mensagem de Hurihime informando que um café temático de colaboração para Foz estava abrindo no mês seguinte. Ela disse que queria que os membros deles visitassem o café e disse que Yamada já concordou em vir desde que se encontraram mais cedo. Isso confirmou a suspeita de Akane de que a garota que ela tinha visto com Yamada era de fato Hurihime. No entanto, ela optou por não acreditar que fossem um casal e enviou uma mensagem de volta para Hurihime, concordando em ir ao café com eles. Um mês depois, no dia do encontro, Hurihime enviou uma mensagem para Akane lembrando-a dos planos delas. Akane se arrumou rapidamente e durante a viagem de trem enviou uma mensagem para Momo avisando-a para onde estava indo. Momo não estava confortável com a ideia de Akane se encontrar com um monte de estranhos que poderiam muito bem ser assassinos com machado, mas Akane garantiu que estaria bem, já que Yamada também estaria lá. Depois de sair da estação de trem, Akane tentou localizar o café usando seu mapa, mas ela era mais desorientada do que Zorro e continuava se perdendo. Quando ela tentava descobrir onde estava, alguém esbarrou nela, fazendo com que deixasse cair o telefone. O rapaz que esbarrou nela rapidamente se desculpou, e quando ele se abaixou para pegar o telefone, viu a localização fixada no mapa dela. Ele perguntou se ela estava indo para o Café Fus, e Akane disse que sim, então ele se ofereceu para mostrar o caminho, pois também estava indo para lá. Enquanto caminhavam, Akane começou a questionar sua decisão de aceitar a oferta do estranho. No entanto, quando ele começou a falar animadamente sobre os jogos que amava, ela ficou tranquila. Quando ele se acalmou, ele perguntou o que ela achava de Fus, e Akane admitiu que ainda era muito nova no jogo, acrescentando que até havia sido repreendida recentemente por colocar lixo no armazenamento da guilda. Esta afirmação fez o rapaz olhar para ela surpreso, mas foram interrompidos por alguém chamando o nome dele. Quando Akane viu que a garota era Hurihime, ela ficou feliz, mas ficou ainda mais feliz quando avistou Yamada perto da garota conversando com um homem pequeno. Animada, ela atravessou a rua e correu para cumprimentá-lo. No entanto, enquanto falava com ele, Hurihime veio se colocar ao lado de Yamada e segurou a camisa dele possessivamente. O olhar intenso dela deixou Akane nervosa, mas Akane a cumprimentou docemente e tentou se apresentar a ela. A garota apenas continuou encarando-a com irritação, fazendo Akane se perguntar se ela era uma versão alternativa de Wednesday Addams. Logo em seguida, a garota se dirigiu ao rapaz com quem Akane veio, perguntando quem era Akane. O rapaz, cujo nome era Haida, sorriu e respondeu que Akane era colega de guilda deles. Eventualmente, o grupo entrou no café, e depois de ocuparem uma mesa, Haida e o homem pequeno discutiram o que queriam pedir. Akane não podia deixar de se sentir deslocada, já que as únicas pessoas que conhecia eram Yamada e Hurihime, que estava lhe ignorando. Ainda assim, ela tentou puxar conversa com ela e perguntou quem eram Haida e o estranho homenzinho. Hurihime respondeu rudemente que o cara era Haida, e o homem gordo e alegre era o Sr. Komoda. Então Akane perguntou se ela poderia contar mais sobre eles. Hurihime ignorou sua pergunta e perguntou a ela, de maneira rude, quem ela era e por que continuava chamando-a de Hurihime, afirmando que o nome de seu personagem não era Hurihime, o que surpreendeu Akane. Nesse momento, Yamada falou e sugeriu que todos na mesa se apresentassem, então Hata foi o primeiro. Ele se apresentou a Akane e disse que era ele quem jogava como Hurihime no jogo, o que chocou Akane demais. A única palavra que conseguiu pronunciar foi Nakama, que era uma palavra usada para descrever caras que fingiam ser mulheres online. Hata argumentou que ele não era um Nakama, e explicou poeticamente que ele e seu personagem, Hurihime, eram os mesmos, mesmo sendo diferentes. Akane não achou nem a revelação nem a explicação dele engraçadas, e o acusou de enganá-la para compartilhar seu contato com ele. Hata disse para ela acalmar suas tramas quase invisíveis, e falou que a pessoa com quem ela trocou contatos e em quem confiou era Hurihime, e não ele. Claro, isso foi uma coisa estúpida de se dizer, mas Akane não tentou apontar isso, e apenas se afundou na cadeira em desespero. A próxima pessoa a se apresentar foi o Sr. Kamota, e ele explicou que a razão pela qual Akane nunca tinha encontrado seu personagem era porque ele passava o tempo nas masmorras. Ele então apresentou a Loli Rude como Runa, a irmã mais nova de Hata, e o modelo para Hurihime. Runa não reconheceu o que Kamota disse, mas quando ela ouviu ele dizer que Akane e Yamada já se conheciam, ela falou, exigindo saber como eles se conheciam. Akane explicou que eles se encontraram em um evento.
mas isso apenas fez Runa lançar um olhar ainda mais fulminante para ela. Ignorando o olhar mortal de Runa, Akane confessou a Yamada que tinha assumido que ele e Hurihime eram um casal por causa de como flertavam um com o outro no jogo. Yamada explicou que Hata era seu veterano, então sempre que ele estava no personagem, tinha que seguir as instruções, mesmo que o comportamento dele no jogo fosse suicida pra caramba. Akane simpatizou com ele e disse que devido a como Hurihime era pegajosa com ele no jogo, ela pensou que ele tivesse mentido sobre nunca ter tido uma namorada antes. Yamada disse a ela que não mentiria sobre algo assim, e Akane disse que estava feliz, mas rapidamente percebeu que não deveria ter dito isso. Runa ouviu-a e a garota não ficou contente com a declaração, então perguntou diretamente a Akane se ela estava secretamente apaixonada por Yamada. Antes que Akane pudesse responder, Hata tapou a boca de Runa com a mão e pediu desculpas a Akane pela grosseria, dizendo que Runa era um pouco territorial com as pessoas de quem gostava. Por causa disso, Runa dirigiu a raiva para o irmão e disse para ele manter a mão desajeitada longe dos lábios dela. Ignorando os irmãos, Akane pegou seu copo e tentou manter a calma. No entanto, ela entrou em pânico e deixou-o cair quando percebeu Yamada olhando para ela. Ela tentou juntar os pedaços quebrados, mas Yamada afastou sua mão e disse para deixar a equipe cuidar da bagunça, pois ela poderia se machucar. Akane se sentiu envergonhada e rapidamente se virou para que ele não visse que a diferença entre seu rosto e um caminhão de bombeiros era sua estrutura. Ela permaneceu naquela posição por um tempo, até que Yamada se desculpou para fazer uma ligação do lado de fora. Depois de retomar seu assento, Hata também se desculpou, e Kamota tentou ajudar Akane a relaxar conversando com ela sobre a guilda deles. Ele explicou que todos eles eram companheiros de guilda em outro jogo, e começaram a jogar Foz porque Hata havia insistido. Ele disse que a razão pela qual ela não conhecia Runa era porque Runa só entrava de vez em quando. Quando ele mencionou que Hata estava animado para conhecer Akane na vida real, Runa perdeu a paciência e acusou Akane de tentar seduzir seu irmão da mesma forma que fez com Yamada. Enquanto isso, Hata foi encontrar Yamada do lado de fora e perguntou por que ele tinha mentido sobre fazer uma ligação telefônica. Yamada explicou que saiu porque teve a sensação de que Akane não o queria por perto, levando Hata a chamá-lo de tolo denso. Ele então disse ao seu amigo obtuso que Akane tinha evitado olhar para ele porque estava envergonhada. Mas, como ele esperava, Yamada não conseguiu entender por que ela ficaria envergonhada pelo que aconteceu. Hata não tentou explicar isso e mudou de assunto para como Akane era diferente do que Yamada tinha descrito. Yamada lhe disse que sua descrição estava precisa, mas Hata argumentou que não estava e disse que se Yamada não começasse a prestar atenção nas garotas, ele morreria um jogador solitário e miserável. Depois do almoço, o grupo ficou do lado de fora e, enquanto Akane falava com Hata e Yamada, Runa disse a Kamota que não gostava de Akane porque ela não passava de uma mulher desesperada. Kamota ficou chocado por ela ter dito tais palavras, mas Runa o ignorou e disse a si mesma que expulsaria Akane da guilda porque ela não pertencia ali. Depois que todos seguiram seus caminhos, Akane e Yamada pegaram o mesmo trem, já que moravam na mesma área. No caminho, o trem de repente balançou, fazendo Akane cair no peito de Yamada para se equilibrar. Então ele sugeriu que trocassem de lugar para evitar que isso acontecesse novamente. Quando trocaram, Akane percebeu que a maioria das mulheres no trem estava olhando para Yamada, e ela não podia culpá-las, pois também havia ficado boquiaberta quando o conheceu pela primeira vez. Seus pensamentos logo se voltaram para a pergunta de Runa, sobre seus sentimentos por Yamada, e se perguntou por que a garota havia pensado nisso. Para ocupar a mente, ela iniciou outra conversa com Yamada, perguntando o que ele comeria no jantar, e ele respondeu pudim. Akane riu, pensando que ele estava brincando. No entanto, ele provou o quão sério estava quando comprou o pudim depois que saíram da estação de trem. Enquanto caminhavam juntos, ela perguntou se ele costumava cozinhar suas refeições, e ele admitiu que não sabia cozinhar para salvar sua vida, então ele sobrevivia com comida para viagem e comida de loja de conveniência. Akane não gostou dessa resposta, então pediu a ele que esperasse por 10 minutos no banco que encontraram e correu para casa para pegar comida para ele. Quando voltou, Yamada já tinha adormecido de tédio, então ela largou as sacolas no banco e pediu desculpas por fazê-lo esperar. Ela então mostrou a ele as coisas que trouxe e disse que acrescentou alguns legumes para que ele comesse uma refeição saudável e equilibrada. Yamada tentou recusar a comida, mas Akane insistiu e garantiu que estava dando a ele de todo o coração. Nesse momento, o telefone dela tocou, então ela atendeu e ficou surpresa ao saber que era Runa na linha. Runa pediu desculpas pelo comportamento rude mais cedo e explicou que tinha conseguido o número de Akane com Hata porque queria que elas fossem amigas. Akane concordou alegremente em ser amiga dela, e as duas fizeram planos para se encontrar no sábado seguinte. Quando Runa desligou, a empolgada Akane contou a Yamada sobre os planos delas e disse que mal podia esperar para ela e Runa se tornarem amigas. Mais tarde, depois que Yamada voltou para casa, ele pensou sobre o encontro de Akane com Runa e verificou seu calendário, pois algo não parecia certo para ele. Em seu calendário, estava anotado que ele tinha uma sessão de tutoria com Runa naquele sábado, então ele supôs que tinha ouvido errado o dia em que as garotas deveriam se encontrar. Exatamente uma semana depois, Akane foi ao local do encontro, mas Runa não estava lá e tinha enviado um homem muito suspeito em seu lugar.
Akane se sentiu desconfortável com o homem e tentou explicar a ele tantas vezes que ela não era Hurihime, porque ele parecia acreditar que era. Quando ele continuou falando sobre como estava feliz que ela era uma garota e não um cara, Akane recebeu uma mensagem de Runa. Na mensagem, Runa explicou que estava atrasada e disse que tinha pedido ao seu amigo gamer online para fazer companhia até ela chegar. Ler aquela mensagem enviou Akane a um estado de quase pânico, pois não podia acreditar que teria que aturar aquele homem assustador até Runa chegar. Imediatamente, ela se desculpou para ir ao banheiro e se trancou em uma das cabines antes de tentar ligar para Runa. Enquanto isso, Yamada chegou à casa de Haida para dar aulas particulares a Runa, e enquanto folheava o caderno dela, perguntou se ela tinha feito planos para ir a algum lugar naquele dia. Runa respondeu que não tinha, mas seu telefone começou a tocar naquele momento, e quando viu que era Akane ligando, pegou rapidamente o telefone e cortou a ligação. De volta ao banheiro do café, Akane percebeu que Runa não iria atender suas chamadas, então ela se sentou no assento do vaso se sentindo desanimada. Assim que tentou pensar em uma maneira de lidar com a situação, seu encontro suspeito começou a bater na porta de sua cabine. Imediatamente, os sensores de perigo de Akane foram ativados e ela ficou com medo do que poderia acontecer com ela. A pior parte foi que quando ela se recusou a abrir a porta, o homem começou a tentar forçá-la. Ao mesmo tempo, no quarto de Runa, ela admitiu a Yamada que deu um bolo em Akane, mas se recusou a aceitar que estava errada em enviar alguém que não conhecia em seu lugar. Yamada perguntou como ela conheceu o cara e ela explicou que ele era um dos fãs fervorosos de Hurihime e que conversou com ele usando a conta de Haida. Depois de ouvi-la, Yamada virou-se para sair, mas no momento em que abriu a porta, encontrou Haida ali com lanches. Haida tentou brincar com a dupla na sala, mas rapidamente deduziu que algo estava errado ao ver suas expressões. Depois que Yamada explicou a situação, Haida entrou em sua conta e confirmou que Runa tinha enviado mensagens para o homem do seu computador. Enquanto os meninos verificavam os detalhes das mensagens, Runa olhava fotos de si mesma, Haida, Yamada e Komoda no seu telefone. A criança mimada não conseguia entender por que não podia ser apenas os 4 na guilda como sempre tinha sido antes. Poucos momentos depois, um Komoda frenético apareceu na porta deles fazendo perguntas sobre o paradeiro de Akane, já que Haida havia mentido para ele dizendo que ela tinha sido sequestrada para que ele viesse ajudá-los. Logo, os 4 entraram na van de Komoda e o pequeno homem canalizou seu Dominic Toretto interior para que pudessem chegar rapidamente ao local do café. Enquanto Yamada tentava convencer Komoda a parar de dirigir rápido e furioso, Haida repreendeu Runa pelo que ela fez. Ele disse que sua atitude era a razão pela qual ela não tinha amigos na escola, mas Runa disse que não se importava porque tinha 300 amigos online. Ela disse a Haida que não via nada de especial em Akane, já que todos estavam preocupados com ela. Em vez de responder a pergunta dela, Haida perguntou se Akane tinha tentado ser amiga dela, mas Runa não respondeu. Mais tarde, quando chegaram ao local, Yamada foi o primeiro a ver Akane e seu acompanhante. No entanto, ele sentiu que algo estava errado. Antes que pudesse chamá-la, um Komoda em prantos correu para a mesa deles e, após confirmar que Akane estava bem, virou-se para encarar o homem. Ele ameaçou levar o homem ao tribunal se ele tivesse feito algo a Akane, mas isso confundiu tanto o homem quanto Akane. Felizmente, Haida e Yamada se aproximaram e Haida explicou que eles vieram porque estavam preocupados que a pessoa que Runa enviou para encontrá-la fosse um cafajeste certificado. Kimi wa kawaii na. Yamada percebeu que Akane tinha um curativo na perna e perguntou o que aconteceu. O idiota de óculos disse que era culpa dele e explicou que Akane bateu o joelho na privada depois que ele a assustou no banheiro. Ao ouvir que ele entrou no banheiro feminino, Haida agarrou-o pela gravata e exigiu que ele explicasse por que entrou lá em primeiro lugar. Ele explicou que estava preocupado quando ela não voltou para a mesa deles, então entrou para se certificar de que ela não tinha desmaiado e batido a cabeça. Sua maneira de abordar a situação foi o que levou ao acidente de Akane, então ele pegou as bandagens para ajudar a aliviar a dor. Haida perguntou se a estupidez dele era hereditária ou algo que ele adquiriu ao longo do tempo, porque todos sabiam que era errado um cara entrar no banheiro feminino como se fosse dono do lugar. O cara não parecia ver nada de errado em suas ações, e reclamou que Haida estava sendo desnecessariamente rude com ele. Haida não se importou e continuou a repreendê-lo. Então Akane voltou sua atenção para Yamada, que estava imitando um manequim desde que ele perguntou sobre a perna dela. Yamada então se desculpou e disse que se tivesse contado a ela antes que estava dando aula para Runa naquele sábado, nada disso teria acontecido. Akane ficou surpresa ao saber que ele era o tutor de Runa, e se iludiu acreditando que Runa estava atrasada para o encontro porque estava tendo aula. No fundo, ela sabia que era mentira, mas porque queria muito acreditar que Runa era sua amiga, não a repreendeu quando a viu. Runa se sentiu desconfortável com a situação e saiu correndo, então Akane tentou correr atrás dela, mas não conseguiu porque sua perna começou a doer. Quando Runa a ouviu gritar de dor, ele voltou correndo para o café e perguntou a Akane se ela estava bem. Justo quando Akane ia responder, Haida a interrompeu e instruiu Runa a segui-lo, dizendo que iria lhe dar uma bronca.
Runa virou-se para Yamada e tentou alcançá-lo, mas ele disse que não iria salvá-la desta vez. Haida então agarrou sua mão e começou a puxá-la para longe, mas parou quando Akane gritou de dor. Akane afirmou que sentia como se seus órgãos estivessem em ácido fervente e implorou a Haida para correr até uma loja próxima e conseguir alguns analgésicos para ela. Ela convenceu Yamada e Komoda a irem com ele, pediu ao homem sem nome que sumisse e insistiu para que Runa ficasse para esfregar sua barriga até que eles voltassem. Uma vez que apenas as duas garotas ficaram, Akane reassumiu seu lugar, mas Runa permaneceu em pé com uma expressão assombrada no rosto até Akane perguntar em que nível ela estava em Foz. Runa ficou surpresa com a pergunta e demorou alguns segundos para responder. No entanto, quando Akane continuou falando sobre o jogo, ela perdeu a paciência. Ela perguntou por que estava agindo como se tudo estivesse bem quando não estava e admitiu que tinha deixado Akane de lado porque não gostava dela e queria que ela deixasse a guilda. Akane ficou em silêncio por alguns segundos, mas após recordar como Runa correu para seu lado ao ouvir seu grito de dor, ela se manifestou. Ela disse a Runa que deixaria a bronca para Hada e que tinha vindo com a esperança de que as duas pudessem ser amigas. Runa começou a chorar e a pedir desculpas porque não esperava que Akane fosse simpática com ela quando ela só tinha sido má. Alguns minutos depois, os rapazes voltaram e ficaram surpresos ao ver Akane consolando Runa. Alguns dias depois, Runa visitou Akane, e enquanto ela instruía Akane sobre como vencer um nível em Foz, Momo se sentou com elas e continuou falando sobre como era difícil estar solteira. Quando percebeu que eles não estavam a escutá-la, ela reclamou e disse que Akane deveria se preocupar com a falta de um homem na vida dela, em vez de jogar com uma criança fugitiva. Akane explicou que Runa só apareceu porque as coisas entre ela e Ada ainda estavam tensas, e ela não queria enfrentá-lo ainda. Momo disse que isso não importava, e acrescentou que se Runa quisesse passar tempo longe de casa, deveria fazê-lo com crianças da idade dela. Isso fez a Runa dizer para ela parar de agir como uma solteirona amarga, e aconselhou-a a ir para casa se estivesse cansada de vê-la jogar. Momo respondeu ameaçando Runa de forma nada sutil para ela calar a boca, então a garota apavorada correu para os braços de Akane em busca de conforto e recebeu um pacote de batatas fritas em vez disso. Enquanto Runa comia suas batatas fritas, Akane voltou a jogar seu jogo, e Momo começou a perguntar sobre Yamada. Akane explicou que Yamada não era mais do que um amigo para ela, e acrescentou que ele vinha ajudando muito no jogo. Runa disse que era porque Yamada nasceu legal e acrescentou que ele ainda encontrava tempo para dar aulas a ela, mesmo estando a estudar para os exames de admissão. Isso despertou o interesse de Momo, e logo as duas começaram a fofocar sobre Yamada, e como ele nunca teve uma namorada, apesar de ser um gato. Akane continuou jogando seu jogo, ignorando as duas, e enquanto fazia isso, foi notificada de que Yamada havia entrado. Imediatamente, ela começou a conversar com ele e a contar como tinha subido de nível até agora. Ela até mostrou seus sapatos, mas como de costume, Yamada apontou que ela usou os materiais errados para melhorá-los. Akane ficou triste por ter que gastar suas preciosas gemas para corrigir o erro. Então Yamada se ofereceu para dar a ela seus sapatos extras, mas ela recusou. Ela disse que queria ganhar as gemas por conta própria, e disse a ele que iria caçar para coletá-las. Yamada então desejou boa sorte e até adicionou um emoji sorridente para mostrar que estava torcendo por ela. Essa ação fez Akane gritar de choque, pois ela sempre esteve convencida de que Yamada não foi programado para mostrar emoções. De repente, Momo a afastou de seu laptop, e enquanto Akane lutava para se soltar dela, ela implorou para esquecer o jogo. Akane recusou e correu de volta para o laptop para continuar seu jogo, mas de repente ele deu um curto-circuito e começou a soltar fumaça. Naquela noite, enquanto Runa estava assistindo televisão, Ada entrou e contou a ele o que aconteceu com o laptop de Akane. Hada deduziu que ele quebrou porque a última atualização do Foz o sobrecarregou. Runa disse que sentia pena de Akane porque, até juntar dinheiro suficiente para comprar um novo sistema, ela não poderia jogar Foz. No dia seguinte, Akane foi forçada a ler seus livros e isso a fez chorar porque ela preferia estar jogando Foz. Nesse momento, alguém bateu na porta, e quando ela foi atender, ficou surpresa ao encontrar Yamada e Runa. Runa explicou que tinha trazido Yamada para dar uma olhada no laptop dela. Aconteceu que Ada tinha ligado para Yamada na noite anterior e pediu para ele passar na casa de Akane depois de dar aula para Runa e dar uma olhada no laptop dela. Yamada não queria fazer isso, mas quando se lembrou de como Akane estava animada quando falou sobre melhorar seus sapatos, ele mudou de ideia. De volta ao presente, Yamada avisou Akane para não ter esperança de que ele consertaria seu laptop, já que ele não era um gênio da tecnologia como Tony Stark. Quando ele começou a verificar o computador, Akane se desculpou para buscar alguns lanches, mas Runa a seguiu e apontou que sua roupa íntima lavada estava completamente à mostra no quarto. Imediatamente, Akane correu para recolhê-las e as colocou no cesto de roupa suja, agradecendo por Yamada não ter notado. Em seguida, ela foi pegar os lanches, e enquanto estava servindo o suco nos copos, perguntou se gostariam que ela preparasse o almoço para eles. Eles ambos disseram sim, e Yamada admitiu que gostou do curry que ela deu a ele outro dia, o que os fez sorrir.
Runa não sabia do que eles estavam falando, mas ver a interação deles a levou a tirar uma foto e enviá-la para Hada. Hada respondeu pedindo por mensagem se Runa queria bancar o cupido. Então Runa perguntou o que ele tinha em mente. Ele disse a ela que seria legal se as coisas entre os dois se desenrolassem como uma comédia romântica, mas Runa interpretou mal suas palavras. Ela então tentou forçar Akane e Yamada a ficarem juntos, empurrando Akane em direção a Yamada, fazendo com que o prendedor de cabelo dela o espetasse no rosto. Quando Akane percebeu o que tinha acontecido, agarrou o rosto de Yamada para verificar se a presilha de cabelo não o tinha deixado cego. Ela nem notou o quão próximos seus rostos estavam até Yamada insistir que ele estava bem e pedir para ela se afastar. Pensando que ele ficou irritado por ela tocá-lo, ela pediu desculpas e instruiu Runa a fazer o mesmo, já que foi ela quem causou tudo. Yamada assegurou às meninas que estava bem, e então levantou-se, dizendo que iria para casa buscar algumas coisas que precisava para consertar o computador dela. Depois que a porta se fechou atrás dele, Runa apontou que a maneira como ele saiu parecia que estava fugindo, fazendo Akane pensar que ele odiava o fato de ela ter invadido seu espaço pessoal. Quando Yamada voltou para a casa da Akane, encontrou um prato de comida esperando por ele e viu que as duas meninas estavam dormindo. Ele então decidiu trabalhar o mais silenciosamente possível para não acordar as belas adormecidas. Uma de suas chaves de fenda caiu e rolou perto de Akane, mas felizmente ela estava muito profundamente adormecida para ouvir. Depois de pegá-la, Yamada se pegou olhando para a forma adormecida de Akane, e foi então que percebeu que ela prendeu o cabelo novamente. Então, sem pensar, ele removeu o grampo, permitindo que o cabelo dela caísse. No momento seguinte, alguém tocou a campainha, e quando ele abriu a porta, encontrou o ex de Akane ali. O cara ficou chocado ao ver Yamada e perguntou o que ele estava fazendo lá, já que não tinha acreditado na história de que eles estavam namorando. Quando Yamada não respondeu, ele disse que tinha vindo devolver todos os recipientes que Akane usou para embalar o almoço para ele quando eles ainda namoravam. Ele admitiu que ver os recipientes o deixou preocupado de que Akane não estava bem, e pensou que, se pudesse vê-la novamente, ficaria mais tranquilo. Yamada disse a ele para não se preocupar, pois Akane estava indo muito bem sem ele. Então ele entregou a sacola para Yamada e implorou para que ele não contasse a Akane que ele tinha passado por ali. Ele disse que se ela perguntasse de onde vinham os recipientes, Yamada deveria dizer que os encontrou na porta. Depois que ele saiu, Akane abriu a porta, e quando Yamada contou a mentira que seu ex lhe pediu, ela começou a rir. Quando eles voltaram para dentro, Yamada devolveu o prendedor de cabelo dela e admitiu que o tinha tirado enquanto ela dormia. Akane ficou surpresa e perguntou por que ele fez isso, e ele disse que não tinha certeza do porquê, o que a deixou um pouco tonta. Alguns dias depois, Akane fez uma entrevista para um trabalho em uma loja de conveniência, e no caminho de volta para casa, ela ligou para Momo para contar sobre isso. Momo perguntou por que ela havia se candidatado ao emprego se não precisava do dinheiro extra agora que Yamada havia consertado seu computador, e ela disse que era porque ainda queria pagá-lo de volta. Ela explicou que a maioria das peças que ele usou foram dadas a ele por Haida, e ela queria pelo menos dar parte do dinheiro por isso. Então Momo desejou boa sorte com o novo emprego e disse que tinha que desligar porque estava em um encontro em grupo com algumas amigas. Mais tarde, Akane entrou no fosse e encontrou Hurihime sentada sozinha no salão da guilda. Então ela foi falar com ela. Enquanto conversavam, descobriu que Hurihime não estava sozinha, pois estava discutindo com Komoda, cujo personagem no jogo era uma criatura muito pequena e parecida com uma ovelha flutuante. Depois de se recuperar do choque de ver a pequena criatura, Akane perguntou a Hurihime quanto ela pagaria de volta pelas peças que recebeu para seu computador, e Hurihime disse para ela esquecer. Ainda assim, Akane insistiu em pagá-la de volta, então Komoda sugeriu que ela fizesse isso, ajudando-os com o plano que estavam discutindo antes de ela entrar. Enquanto isso, na escola de Yamada, os alunos estavam se preparando para o próximo festival escolar e Yamada saiu para jogar fora o lixo. Um grupo de meninas o viu e começou a discutir se deveriam se aproximar ou não. Mas antes que pudessem decidir, um dos amigos dele se juntou a ele. O garoto tentou convencê-lo a participar do concurso, dizendo que ele ganharia porque tinha muitos fãs adoradores, mas Yamada recusou. Assim que terminaram de jogar o lixo fora, alguém chamou Yamada da sala de aula e informou que o telefone dele estava tocando. Quando ele retornou à sala, encontrou seu telefone em cima de uma pequena toalha na sua mesa. E Tsubaki, a garota sentada ao lado dele, explicou que colocou a toalha embaixo porque estava vibrando demais. Yamada pediu desculpas, e depois que ele devolveu a toalha para ela, ela disse que tinha assistido à sua jogabilidade ao vivo na noite anterior. Ela disse que os objetivos dele eram muito imprecisos e que suas reações eram muito lentas, e perguntou se ele estava perdendo a vantagem porque passava tanto tempo jogando Foss agora. Yamada tentou explicar que os servidores estavam sobrecarregados e causavam atraso, mas Tsubaki disse que apenas perdedores incompetentes criavam desculpas para justificar suas derrotas. Isso o calou. E quando ela não disse mais nada, ele voltou sua atenção para a mensagem que Haida deixou no chat do grupo da guilda. Na mensagem, ele pediu a Yamada para conseguir ingressos para todos os membros da guilda, afirmando que Akane estava patrocinando todos. Dias depois, Akane encontrou Komoda e Runa fora da escola de Yamada para o festival, e os três entraram juntos.
Enquanto andavam, avistaram Haida, mas decidiram fingir que não o conheciam porque o rapaz bobo estava com um par de orelhas de coelho. Akane então perguntou a Runa o que ela queria comer, e Runa disse que não queria nada. Confusa quanto ao motivo de ter recusado comida, Akane olhou para Komoda em busca de uma explicação. E ele lhe disse que Runa estava um pouco nervosa porque se lembrou de que teria que fazer o exame de admissão para a escola no ano seguinte. Akane tentou animá-la e Komoda garantiu a ela que ela tinha se saído muito bem nos exames. No entanto, ela continuou andando com eles, e quando Haida sugeriu visitarem a casa assombrada, ela se recusou a ir e se agarrou a Akane como um bebê koala. Akane tentou fazer Runa se animar perguntando qual atração ela queria visitar, mas Runa não estava com vontade. Ela disse a Akane que estava com dor de estômago, então Akane a levou ao banheiro. E enquanto esperava do lado de fora, recebeu uma mensagem de Haida dizendo que todos deveriam se encontrar do lado de fora em 15 minutos. Akane pensou em mandar uma mensagem para Yamada para saber se ele se juntaria a eles mais tarde, mas decidiu não fazê-lo ao lembrar que ele poderia pensar que ela estava ansiosa para vê-lo. Enquanto começava a guardar o telefone, ouviu o som de caixas caindo, e quando levantou os olhos, notou Yamada ajudando os colegas a carregar as caixas. Ela tentou chamá-lo, mas um estudante o fez primeiro, então ela ficou de longe observando, secretamente esperando que ele olhasse em sua direção, mas ele não olhou. Depois que ele desapareceu na sala, ela voltou para o seu lugar ao lado da porta do banheiro e logo ficou preocupada porque Runa estava demorando uma eternidade. Quando ela se virou para procurar Runa, Yamada apareceu de repente atrás dela e tocou seu ombro. Akane se virou quando percebeu sua presença e perguntou como ele sabia que ela estava ali. Ele explicou que a tinha visto mais cedo e ia chamá-la, mas então aconteceu aquela coisa com as caixas. Akane ficou feliz por ele tê-la notado e até pensado em se aproximar dela. Então ela sorriu, fazendo Yamada perguntar se ela tinha estado a fumar Joker Gas. Akane ignorou a pergunta dele e pediu-lhe para esperar enquanto ela verificava a Runa, que estava trancada no banheiro há séculos. Desconhecido para eles, Tsubaki estava observando a interação deles da sala de aula com curiosidade. Mais tarde, eles levaram Runa para a enfermaria porque ela ainda estava com problemas de estômago. Yamada tentou enviar uma mensagem de texto para Haida para informá-lo do que estava acontecendo, mas Runa pulou nele e tirou seu telefone. Ela disse que não queria que Haida soubesse que ela estava se sentindo mal porque ele a faria ir para casa, e ela não estava pronta para ir para casa até comer toda a comida que pudesse. Akane então prometeu comprar para ela qualquer coisa que quisesse. Então Runa listou as coisas que queria e insistiu que ela pegasse a camiseta também. Yamada se ofereceu para ir com Akane, já que ele sabia onde conseguir a camiseta. Mas enquanto caminhavam pelo corredor, todos os estudantes começaram a encará-los e sussurrar entre si. Akane sentiu-se desconfortável com a atenção, mas não havia nada que pudesse fazer, já que Yamada era mais ou menos o Gojo Satoru da escola. Quando ela tentou andar mais rápido, Yamada acidentalmente esbarrou em seu professor de educação física e o homem começou a provocá-lo por andar com uma garota. Ele perguntou a Akane a que escola ela frequentava e ela disse que era universitária, fazendo o homem dizer que não sabia que Yamada gostava de garotas mais velhas. Enquanto o homem se afastava, alguns alunos do primeiro ano correram até Yamada e Akane e perguntaram se eles estavam namorando. Akane disse que não estavam, mas as garotas continuaram fazendo perguntas, pois queriam ter certeza de que seu príncipe encantado estava solteiro e mais reto que o poste de dança. Eventualmente, Yamada e Akane saíram e desabaram em alguns bancos depois de responder perguntas de todos os lados, quando Hata e Komoda foram encontrados sentados lá como se suas forças vitais tivessem sido drenadas. Hata riu deles. Ele explicou a Akane que Runa passou pelo mesmo perrengue no ano anterior, quando as meninas a viram andando com Yamada. Ele então sugeriu que Akane e a Yamada começassem a namorar de verdade, para que as fãs de Yamada o deixassem em paz. Akane ficou chocada com sua sugestão absurda, mas Yamada permaneceu indiferente, pois ainda não havia percebido que Hata estava provocando-os. Hata riu disso, mas parou quando percebeu que Akane estava mais vermelha do que um tomate. Ele rapidamente se desculpou, dizendo que era uma brincadeira, mas Akane estava muito envergonhada para ouvi-lo e disse que ia pegar a comida de Runa. Depois que ela saiu furiosa, Hata pensou em ir atrás dela para se desculpar, mas Yamada foi mais rápido e correu atrás de Akane. Falando de Akane, a pobre garota estava tendo um colapso porque não conseguia entender por que Hata havia decidido provocá-los ou por que Yamada não havia dito nada. Quando ela percebeu que Yamada estava seguindo, ela acelerou, na esperança de evitá-lo, e acidentalmente esbarrou em Tsubaki. Ela rapidamente se desculpou e saiu correndo. Nesse momento, ela viu Yamada e tentou perguntar se ele sabia o que havia de errado com Akane, mas ele a ignorou e chamou Akane, pedindo para ela esperar. Akane ouviu e quando se virou, ele a avisou para ter cuidado, pois poderia tropeçar nas escadas se continuasse correndo. Tsubaki entendeu que não era necessária, então se desculpou e voltou ao que estava fazendo antes.
Yamada então se aproximou de Akane e pediu desculpas pelo que aconteceu lá fora, mas parecia que Akane tinha esquecido porque ela apontou que era a primeira vez desde que se conheceram que ele disse o nome dela. Yamada disse que era impossível, mas ela argumentou que estava certa. Seu falatório descontrolado chamou a atenção das pessoas para eles, o que a deixou tão desconfortável que ela não pensou duas vezes antes de agarrar Yamada e correr a escada acima. Quando finalmente ficaram sozinhos, ela pediu desculpas por tê-lo levado para uma área deserta, explicando que todos os olhares que estavam recebendo a deixaram sobrecarregada. Yamada aceitou as desculpas, e então pediu desculpas novamente pelo que aconteceu lá fora. Akane disse que não estava zangada, o que o confundiu porque ele pensava que ela estava. Então ela explicou que saiu correndo porque estava envergonhada. Inocentemente, Yamada perguntou por que ela se sentia envergonhada, mas ela se recusou a dizer e afirmou que o que importava era que ela não estava zangada. Escolhendo respeitar sua decisão de não falar sobre o que a fazia se sentir envergonhada, ele começou a se afastar. Mas Kanae o interrompeu. Ela perguntou o que ele teria feito se ela tivesse concordado com a sugestão de Haida de começarem a namorar. Yamada ficou quieto por um tempo, e quando parecia que ele tinha uma resposta, Kanae entrou em pânico e disse que a pergunta tinha sido uma brincadeira. Quando ela começou a se afastar, Yamada falou e disse que se ela tivesse concordado com a sugestão de Haida, teria sido uma verdadeira honra para... Ele disse a ela que alguém como ele não merecia estar com ela porque ela estava muito acima de seu nível. Akane ficou tão surpresa com o que ele disse que não sabia como responder e simplesmente o seguiu para pegar as coisas que Runa pediu. Alguns dias depois, Yamada foi comprar algo na loja de conveniência onde Akane trabalhava. E depois de entregar sua compra, ela pediu para ele esperar do lado de fora porque seu turno estava prestes a terminar. Enquanto ele esperava, a colega de trabalho de Akane perguntou quem era Yamada, e ela disse que ele era seu amigo, mas a mulher estava certa de que Akane tinha uma queda por Yamada. Akane admitiu que não sabia como se sentia em relação a Yamada, e começou a se perguntar quando seus sentimentos por ele mudaram. Alguns minutos depois, ela encerrou o turno. E enquanto caminhavam juntos, ela disse a ele que o havia pedido para esperar porque queria dar-lhe o bento que preparou para ele. Ela disse que era um presente de agradecimento por ter consertado o computador dela. Enquanto esperavam o semáforo ficar verde, Akane espirrou e rapidamente começou a procurar por uma máscara em sua bolsa para que não passasse seus germes para Yamada. Como ela não estava prestando atenção ao seu redor, não percebeu que alguém de bicicleta estava prestes a passar. Yamada teve que puxá-la para mais perto de si para evitar que ela fosse atingida, mas o toque dele fez Akane ficar imóvel por um momento. Eventualmente, ela recuperou a consciência, encontrou sua máscara e a colocou antes de voltar sua atenção para Yamada. Ele não parecia afetado, e nem percebeu que seu toque havia afetado Akane. Algum tempo naquela noite, Akane encontrou Runa em um parque, e assim que se sentou no balanço ao lado de Runa, Runa perguntou se ela tinha lido a mensagem que Haida enviou. Akane disse que sim, então Runa perguntou como ela podia estar tão calma quando eles iam receber um novo membro na guilda. Akane disse que estava ansiosa para conhecer o novo companheiro de guilda, mas Runa disse que não estava. Ela tirou um caderno onde havia escrito um plano para afastar o novo membro e tentou convencer Akane a ajudá-la a executá-lo, mas Akane recusou. Derrotada, Runa admitiu que esperava que Akane desse boas-vindas à garota, já que ela não era diferente de Haida, que ameaçou repreendê-la caso maltratasse a nova integrante da guilda. Ela disse que a nova integrante era colega de classe do Yamada, e pelo que Haida contou, Yamada e a garota eram meio próximos. Akane ficou surpresa ao saber que Yamada tinha amigas, mas Runa disse que não era hora de pensar nisso. Ela pediu o telefone de Akane para colocar o número de Yamada nele e fazer com que Akane ligasse para ele para perguntar sobre a nova garota, já que sabia que ele não lhe contaria se ela fosse a ligar. Enquanto isso, Yamada estava em sua escola preparatória com Sabaki e Okamoto, e quando seu telefone começou a tocar, ele não atendeu. Seus amigos perguntaram por que ele fez isso e ele disse que era um número desconhecido, fazendo Okamoto brincar que era uma garota ligando para confessar seus sentimentos por Yamada. Algumas horas depois, as aulas terminaram e o trio começou a caminhar juntos até a estação de trem. Enquanto Okamoto reclamava que estava com fome, Yamada parou para retornar a ligação do número desconhecido. Para sua surpresa, foi Akane quem atendeu e, enquanto conversavam, ela espirrou novamente. Ele perguntou se ela estava se sentindo bem e ela o assegurou que sim, mas pediu se poderiam conversar outra hora porque estava atrasada para o trabalho. Depois que ele desligou o telefone, Sabaki perguntou com quem ele estava falando ao telefone e ele disse que era Akane. Sabaki lembrou de Akane do festival escolar e Yamada disse que ela iria poder passar um tempo com Akane, já que ela também fazia parte da guilda deles. Por curiosidade, Sabaki perguntou que tipo de pessoa Akane era, mas Yamada não soube dizer, pois não conhecia as melhores palavras para descrevê-la. No dia seguinte, durante a sessão de tutoria de Runa, Akane ligou para dizer que estava doente e não poderia entrar no jogo naquela noite. Runa pediu para ela se cuidar antes de desligar o telefone e contar a Yamada que Akane estava doente. Enquanto isso, no apartamento de Akane, ela estava tão doente que teve dificuldade para pegar um copo de água, apenas para descobrir que não conseguia engolir porque sua garganta doía.
ela decidiu tomar alguns comprimidos, mas lembrou que não tinha comido o dia todo e pensou que seria sensato ir à loja em sua condição quando Momoi não respondeu às suas chamadas. Ela se forçou a se vestir e sair de casa, mas estava muito fraca e caiu ao tentar subir na bicicleta. Ela então decidiu que voltaria para o apartamento e pediria comida, mas, infelizmente, estava fraca demais para colocar a bicicleta de pé novamente, ou até mesmo se levantar. Nesse momento, alguém ajudou-a com a bicicleta e quando ela olhou para cima, viu a silhueta de Yamada. Pensando que era uma alucinação, ela jogou a cabeça para trás e foi vencida pela escuridão. Felizmente, Yamada a pegou antes que ela caísse no chão e a levou de volta para o apartamento dela. Enquanto isso, Okamoto e Sabaki estavam tentando ligar para ele, pois deveriam ir juntos à escola preparatória. Quando ele não atendeu, Okamoto disse brincando que Yamada estava ocupado demais para atender o telefone porque estava com uma garota. Sabaki defendeu Yamada e disse que ele não era do tipo que deixaria os estudos de lado por uma garota. Okamoto disse a ela que as pessoas mudam quando se apaixonam, e aconselhou, brincando, que ela tentasse sua sorte com Yamada antes que alguém o tirasse dela. Sabaki respondeu que estava ciente de que poderia perder Yamada a qualquer momento, e para sua surpresa, ela começou a chorar. Sabaki nem sempre gostou de Yamada. A primeira vez que se aproximou de Yamada foi por causa de um jogo que tinham jogado um contra o outro. Ela assumiu que Yamada tinha trapaceado e exigiu que ele a deixasse observar seu jogo, e ele concordou. Depois que ela o observou jogar, desculpou-se por acusá-lo erroneamente, e desde aquele dia, eles se tornaram amigos. No entanto, seus sentimentos por ele permaneceram platônicos, e ela sentia pena das garotas que acabavam com o coração partido após confessar seus sentimentos a ele. Um dia, na segunda série, ela perguntou a Yamada por que ele continuava a rejeitar as garotas, e disse que isso fazia as pessoas questionarem para que time ele jogava. Yamada disse a ela que não estava interessado em nenhuma daquelas garotas, então ela perguntou se ele tinha uma queda por alguém, e ele disse que não. No entanto, ele contou a ela sobre uma garota que conheceu quando era mais jovem e disse que essa garota foi a primeira pessoa a confessar seus sentimentos a ele. Essa garota estava sempre sendo intimidada pelos colegas de classe, então ela frequentemente faltava à escola, e Yamada era sempre o enviado pelo professor para entregar suas tarefas. Eventualmente, a garota começou a frequentar a escola novamente, mas como o bullying continuou, Yamada decidiu ficar ao lado dela. Um dia, a garota perguntou se ele poderia permanecer ao lado dela para sempre, e Yamada honestamente disse que não achava que poderia fazer isso. Isso fez a garota perceber que ele só ficou com ela por bondade e pena, e não porque sentia algo por ela. A garota chorou tanto naquele dia, e coincidentemente foi a última vez que ele a viu, porque ela se transferiu de escola. Ele disse a Tsubaki que frequentemente pensava na garota e se perguntava se poderia ter evitado fazê-la chorar se tivesse dito algo diferente ou concordado com o pedido dela. Por causa do que aconteceu com a garota e dos pensamentos que surgiam quando ele se lembrava dela, ele começou a se sentir desconfortável perto de garotas. É por isso que ele é sempre tão direto com elas e sempre rejeita suas confissões. Depois de ouvir sua história, Tsubaki jurou nunca se apaixonar por Yamada, pois se apaixonar por ele era o mesmo que apunhalar o próprio coração. De volta ao presente, Yamada tentou fazer Akane beber um pouco de água, mas ela não conseguiu engolir e derramou no travesseiro. Ele tirou o travesseiro molhado e tentou esfriar o corpo dela com um pano úmido, mas não estava funcionando, então decidiu levá-la para o pronto-socorro. Algumas horas depois, Akane acordou em sua cama se sentindo melhor do que antes e se perguntou como tinha voltado para seu apartamento. Quando tentou sair da cama, notou Yamada dormindo no chão e ficou tão chocada que foi até a porta da varanda e a abriu. A brisa fria da noite acordou Yamada, e quando ele viu Akane em frente à porta aberta parecendo pálida como um fantasma, ele se levantou para fechá-la. Como se fosse uma deixa, ela começou a espirrar novamente e teve que usar um punhado de lenços de papel para limpar o nariz. Então, ela começou a entrar em pânico e a perguntar a Yamada por que ele estava no apartamento dela, quando deveria ficar o mais longe possível para evitar pegar o resfriado dela. Yamada disse que explicaria tudo depois que ela voltasse para a cama, então ela obedeceu. Uma vez acomodada na cama, Yamada explicou que a encontrou quase desmaiada perto do bicicletário quando veio verificar como ela estava, o que a chocou, já que ela pensou que estava sonhando quando o viu. Ao perceber que ele a ajudou em um momento de necessidade, Akane ficou emocionada e começou a chorar, o que preocupou Yamada. Ela assegurou a ele que estava bem, e agradeceu por salvar sua vida antes de agir de forma dramática sobre isso. Depois que ela se acalmou, ele deu a ela o iogurte que comprou, e quando terminou de comer, ela lhe deu o copo para guardar. Infelizmente, a perna dela começou a ter câimbras por causa da posição, e Akane gritou de dor. Yamada pediu para ela estender a perna, mas ela não conseguiu, então ele empurrou o cobertor para o lado e entrou na cama com ela. Boy. Quando Akane percebeu o que ele estava prestes a fazer, começou a chutar a perna que não estava machucada no ar, mas Yamada evitou ser acertado e concentrou-se em aliviar a dor na outra perna dela. Quando terminou, ela se acalmou e ele disse que ela estava exagerando por nada.
Akane apenas agradeceu a ele, mas percebeu que ele estava olhando fixamente para ela e começou a se perguntar sobre o que era aquele olhar. De repente, ele estendeu a mão e ela recuou surpresa, acidentalmente batendo a cabeça no processo, apenas para perceber que ele queria pegar a colher de iogurte. Yamada riu dela quando isso aconteceu e Akane reclamou e pediu para ele parar de provocá-la. De manhã, ela o agradeceu por cuidar dela, mas ao tentar sair pela porta, ela subconscientemente agarrou o casaco dele e quando ele perguntou se havia algum problema, ela rapidamente soltou o casaco e começou a se desculpar. Yamada olhou para ela como se ela estivesse perdendo a cabeça, mas ela assegurou que estava bem e pediu para ele ir para a pré-escola. Então ele foi. Horas depois de Yamada ter saído, Momo apareceu para fazer compras e desculpou-se com Akane por não ter retornado suas chamadas na noite anterior. Akane disse que estava tudo bem e explicou que Yamada cuidou dela a noite toda, o que surpreendeu Momo. Então ela perguntou se eles finalmente estavam namorando. Akane disse que não estavam, mas Momo achou estranho que um rapaz passasse a noite cuidando de uma garota por quem não tem nenhum sentimento. Antes de ir embora, Momo disse a Akane que o timing era tudo quando se tratava de amor, o que deixou Akane confusa, pois ela não via Momo como uma guru do amor. Mais tarde, depois que Akane comeu e estudou por um tempo, ela entrou no Foz com a esperança de encontrar Hurihime online, para que pudessem caçar juntas. Felizmente, Hurihime estava online, e estava com Tsubaki. Então Akane se juntou a elas, e, animada, se apresentou a Tsubaki antes de convidá-la para caçar com ela e Hurihime. No campo de caça, Hurihime sentou-se sob uma árvore apreciando a paisagem, enquanto Tsubaki e Akane lutavam para derrotar um monstro de nível chefe. Elas tentaram fazer com que ela ajudasse, mas Hurihime escolheu não se envolver e apenas curava quando o HP delas ficava baixo. Sem outra opção, as meninas decidiram apertar freneticamente os botões de habilidade, na esperança de que, de alguma forma, desbloqueassem um movimento oculto que as ajudasse. Infelizmente, isso não funcionou, então Tsubaki teve outra sugestão, mas isso também não deu certo, e o monstro foi embora, porque elas não conseguiram derrotá-lo. No entanto, elas não se sentiram desencorajadas e discutiram as coisas que notaram durante a luta que poderiam ajudá-las na próxima vez que enfrentassem o monstro. Logo depois, Akane saiu e deixou Tsubaki sozinha com Hurihime, que se ofereceu para ajudá-la a consertar sua armadura danificada. Ela ligou para Yamada. Ela contou sobre como foi caçar com Tsubaki e Hurihime, e pediu dicas de como derrotar monstros de nível chefe. A conversa deles durou horas, e quando Akane percebeu o quão tarde tinha ficado, ela disse a Yamada que estava feliz por ter ouvido sua voz, e então desligou o telefone. No entanto, as mãos dela não paravam de tremer porque sabia o que dizer aquelas palavras para Yamada significava. Imediatamente ela ligou para Momo e disse que havia algo importante que queria discutir com ela. Momo insistiu que elas se encontrassem e discutissem isso pessoalmente quando Akane se sentisse melhor, então, uma semana depois, encontraram-se em um café. Para a decepção de Momo, Akane perguntou se ela poderia dizer-lhe por que seu ex terminou com ela, já que ela não conseguia entender o motivo. Em vez de responder, Momo chamou o garçom para anotar os pedidos, e depois que ele saiu, Momo disse que estava decepcionada. Ela explicou que estava tão animada para ouvir o que Akane queria lhe contar porque tinha certeza de que tinha algo a ver com Yamada. Em vez disso, Akane falou novamente sobre o ex inútil. O que ela admitiu a fez pensar que Akane ainda estava presa ao perdedor. Akane garantiu a ela que já o tinha superado, mas disse que para seguir em frente precisava saber se ela era o problema em seu último relacionamento. A pobre garota estava tão preocupada com isso, mas Momo assegurou a ela que não era o problema. Nesse momento, dois caras cuja existência deveria ter sido evitada por uma borracha, e quando viram Momo se aproximaram da mesa, ignorando completamente a garçonete que tentava chamar a atenção deles. Momo os reconheceu como os caras pegajosos e irritantes com quem saiu em um encontro em grupo alguns dias atrás, então pediu a Akane para ignorá-los. Akane fez sua melhor impressão de rainha do gelo, mas os caras não perceberam a dica e continuaram falando com as duas, deixando-as desconfortáveis. Felizmente, o garçom voltou com o pedido de Akane e Momo, e quando Akane viu que era o Haida, ficou surpresa. Haida calmamente perguntou aos rapazes quem eles eram, e os rapazes alegaram ser amigos de Akane e Momo. Mas a garçonete veio e disse o contrário. Isso fez com que ele pedisse aos rapazes para irem a outra mesa. Mas, como ele disse isso de forma amigável, os rapazes não ouviram. Não tendo escolha, ele tirou a máscara de bom moço e repetiu a pergunta com um tom mais firme, que não deixou espaço para discussão. Intimidados por isso, os caras mudaram de mesa imediatamente, e Haida voltou a ser seu eu despreocupado. Momo perguntou a Akane como ela o conhecia, e ela explicou que ele era um dos membros de sua guilda, fazendo com que Momo se perguntasse se todos os jogadores pareciam um sonho de consumo de toda garota. Mais tarde, depois que o café fechou, Haida começou a ir para casa, mas foi surpreendido ao encontrar Akane e Momo esperando por ele. Claro, o idiota iludido perguntou se era porque eles queriam se juntar ao fã-clube dele, mas Akane disse que era porque ela tinha algo importante para discutir com eles. Os três então foram a um parque próximo, mas Akane estava tão nervosa que ficou calada por 10 minutos até que Momo soltou que ela estava apaixonada por alguém. Akane ficou envergonhada por Momo ter revelado seu segredo assim, mas Haida agradeceu a Momo por economizar tempo.
Ele então disse a Akane que sabia de quem ela estava apaixonada, mas ela timidamente pediu para ele não dizer quem era. Entendendo como ela se sentia, Haida ficou quieto, mas como Momo queria acelerar as coisas, ela revelou que Akane estava deprimida porque queria saber por que seu ex terminou com ela. Já que não havia mais necessidade de esconder, Akane explicou as coisas para Haida da mesma forma que explicou para Momo anteriormente. Haida sorriu e a aconselhou a confessar seus sentimentos para Yamada, assegurando-a de que, se ele a rejeitasse, ele e Momo estariam disponíveis para animá-la. Sentindo-se encorajada, Akane saiu para encontrar Yamada, então Momo achou que seria uma boa ideia tentar conquistar Haida, mas não funcionou. Akane correu até a casa de Yamada, e quando chegou, estava ofegante como se tivesse corrido uma maratona. Quando Yamada abriu a porta, ele ficou surpreso ao vê-la e perguntou o que ela queria com ele. Akane tentou organizar seus pensamentos e ver como ela lhe diria o que veio lhe contar. Mas antes que ela pudesse falar, duas pessoas idosas começaram a se cumprimentar em voz alta na rua. As vozes deles, combinadas com o latido do cachorro da senhora idosa, dificultaram para Akane falar. Yamada então disse a ela que estava prestes a sair para a escola preparatória e perguntou se ela poderia esperar enquanto ele se preparava. Akane concordou e ficou junto à porta, mas, para sua surpresa, Yamada a puxou para dentro da casa ao fechar a porta. Sem saber que sua proximidade fazia o coração dela disparar, ele pediu que ela esperasse e então entrou no quarto. Akane estava tão surpresa que não conseguia se mexer, mas logo seus músculos voltaram a funcionar quando Yamada tirou a camisa sem avisar. Imediatamente, ela virou-se de costas para ele para evitar a tentação e em questão de minutos ele estava completamente vestido e eles partiram para a estação de trem. Enquanto andavam juntos, Akane se perdeu em pensamentos e começou a ter dúvidas sobre confessar a ele. Ela se perguntou se seria melhor deixar seus sentimentos de lado e permanecer amiga dele, mesmo que isso a machucasse. A mente dela estava tão ocupada com esses pensamentos que ela quase entrou no trânsito que se aproximava. Mas, felizmente, Yamada a puxou de volta. Ele perguntou se ela estava se sentindo bem, mas ela não respondeu enquanto se retraía em sua mente. Vendo isso, Yamada segurou sua mão e a puxou junto com ele quando o sinal de trânsito ficou verde. Logo, eles chegaram à estação de trem, e ele pediu desculpas por não ter tempo para ouvir o que ela tinha a dizer. Akane disse a ele que estava tudo bem e que poderiam conversar outra hora. Então ele se virou para ir embora. No entanto, o olhar que ela lhe deu o fez parar. Ele disse a ela que ligaria depois que suas aulas terminassem para que pudessem conversar. E Akane disse que esperaria sua ligação. Depois que se separaram, começou a chover muito, e a chuva não parou de cair quando as aulas de Yamada terminaram. Okamoto perguntou a Yamada como ele ia para casa, e Yamada disse que tinha um guarda-chuva, então Okamoto perguntou se eles podiam compartilhá-lo. Yamada concordou, mas quando Okamoto soube que Tsubaki não tinha guarda-chuva, ele ofereceu seu lugar a ela. Tsubaki tentou recusar, mas Okamoto a puxou de lado e disse que era a chance perfeita para confessar seus sentimentos. Então ela concordou em ir com Yamada. Enquanto caminhavam, Yamada percebeu que Tsubaki estava se molhando. Então ele deu o guarda-chuva para ela e começou a correr em direção à estação. Tsubaki tentou ir atrás dele, mas esbarrou em alguém e caiu, fazendo seus óculos voarem de seu rosto. Como ela não conseguia ver sem eles, ajoelhou-se e tentou procurá-los. Felizmente, Yamada voltou e a ajudou a encontrar, mas disse que estavam quebrados. Tsubaki não se importou e, enquanto olhava para sua silhueta embaçada, de repente soltou que gostava dele. Ao perceber o que disse, largou o guarda-chuva e usou as duas mãos para cobrir a boca, como se isso apagasse o que havia dito. Yamada não reagiu à sua confissão repentina e apenas pegou o guarda-chuva para ela. Dominada por tudo, Tsubaki começou a chorar e a se desculpar por colocá-lo numa situação difícil. Ela também implorou para ele, pelo menos só naquela noite, pensar nela e no que disse. Mais tarde, Yamada enviou uma mensagem para Akane dizendo que não poderia conversar naquela noite porque estava cansado e que falaria com ela em outro momento. No dia seguinte, enquanto Yamada estava ensinando Runa, Haida veio se juntar a eles. Ao sentar-se na cama de Runa, perguntou a Yamada se alguém havia confessado para ele, e Yamada perguntou como ele sabia. Pensando que era Akane, Haida disse que era um segredo, e perguntou se ele tinha respondido à confissão. Yamada disse que não tinha respondido porque ainda estava pensando nas coisas. Surpreso com esse novo desenvolvimento, Haida aconselhou a decidir-se rapidamente porque prolongar a situação não era diferente de brincar com os sentimentos da garota e iludi-la. Naquela noite, Yamada apareceu no local de trabalho de Akane, mas não entrou. Então, quando a colega dela disse que ele estava sentado do lado de fora, ela foi falar com ele. Ele disse a ela que tentou ligar, mas o telefone estava desligado e ela pediu desculpas, dizendo que a bateria havia acabado. Ela então perguntou o que havia em sua mente, pois percebeu que havia algo diferente nele. Yamada disse que estava apenas cansado de tanto estudar ultimamente, mas ela não acreditou nele. No entanto, ela não insistiu no assunto e começou a contar-lhe sobre a nova espada que conseguiu. Yamada perguntou que tipo de espada era, e ela pediu para ele estender a mão para que pudesse desenhá-la. Quando terminou, ela disse-lhe que, embora não soubesse o que estava incomodá-lo, queria que ele se animasse. Acrescentou que preferia o Yamada misterioso ao melancólico.
Isso o fez admitir que normalmente guardava suas opiniões para si mesmo porque tinha medo de dizer as coisas erradas. Ele também admitiu que se sentia um ninguém sem valor, e o fato de ser ruim em entender piadas e os sentimentos das pessoas só piorava as coisas. Akane disse a ele que para ela e todos os seus amigos, ele era a pessoa de coração mais generosa e cuidadosa que eles conheciam, então ele nunca deveria se chamar de inútil. Naquela noite, Tsubaki encontrou Yamada e ela já sabia o que ele ia dizer antes de ele falar. No entanto, ela estava bem com isso. Ele disse a ela que não podia aceitar os sentimentos dela, e Tsubaki disse que não esperava que ele o fizesse. Ela admitiu que gostava dele há muito tempo, mas escondeu seus sentimentos porque não queria que deixassem de ser amigos. Sentindo-se um pouco mais ousada, ela disse a ele tudo o que gostava nele, e Yamada apenas ficou lá ouvindo. Quando ela terminou, começou a chorar, mas disse que não se arrependia do que sentia por ele. Yamada ficou comovido com a honestidade dela, e quando seus olhos começaram a arder, ele tentou limpá-los. Esta ação chamou a atenção de Tsubaki para o desenho que Akane havia feito na mão dele, e quando ela perguntou quem tinha desenhado, ele disse que era uma amiga. Tsubaki então disse que sabia quem era a amiga porque era dela que ele gostava. Yamada ficou em silêncio por um tempo, mas concordou que ela estava certa, que ele gostava mais de Akane que da amiga. Sua admissão fez Tsubaki chorar novamente, mas ela disse que estava feliz por ele tê-la escutado e a rejeitado de forma gentil. Quando terminou de chorar, ela disse a Yamada que estava indo embora, mas como não estava usando seus óculos, acabou esbarrando na máquina de venda automática atrás dela. Yamada perguntou se ela o deixaria acompanhá-la até em casa, mas Tsubaki se recusou teimosamente, já que já havia se envergonhado o suficiente. Dias depois, Akane e os membros do grupo, exceto Yamada e Tsubaki, encontraram-se do lado de fora de um novo restaurante e, quando entraram, ficaram surpresos ao ver que a maioria dos clientes conhecia Komoda. Depois de serem direcionados para a sua área de jantar privada, começaram a comer e Akane declarou que era a melhor carne que já tinha provado. Hida concordou com ela e expressou sua tristeza pelo fato de Tsubaki não se juntar a eles para desfrutar da refeição. Runa disse que estava feliz por Tsubaki não ter vindo, pois ainda a considerava uma inimiga e não tinha medo de dizer isso. Nesse momento, 4 funcionários do restaurante entraram com vinho e mais comida, dizendo que os amigos de Komoda haviam pedido para entregar. Komoda pediu para que eles aproveitassem a comida, mas ele e Akane eram os únicos que podiam beber o vinho. Pouco depois, Yamada chegou e Runa começou a dizer a ele como a comida do restaurante era deliciosa. De repente, ela parou de falar e, com um olhar de medo nos olhos, disse que Akane tinha voltado. Antes que Yamada pudesse perguntar por que ela parecia tão assustada, uma Akane bêbada se agarrou a ele e começou a falar bobagens. Yamada perguntou como ela tinha ficado bêbada e Runa explicou que ela bebeu a garrafa inteira de vinho. Ela implorou a Yamada para levar a Akane bêbada embora, pois ela estava sendo excessivamente carinhosa com ela e estava cansada disso. Yamada pediu desculpas por não ter se sentado para comer com eles, e então meio que carregou Akane embora. Do lado de fora da estação de trem, ele pressionou uma garrafa de água contra a bochecha de Akane depois que ela adormeceu e isso clareou um pouco a mente dela. Ela pediu desculpas por incomodá-lo e disse que ele poderia ir porque estava sóbria o suficiente para ir para casa sozinha. Yamada recusou, dizendo que havia muitos bêbados em volta e ele não confiava que eles a deixariam em paz. Ele então estendeu a mão para ela segurar, e quando ela o fez, ele começou a guiá-la pela rua. O salto dela de repente ficou preso nas rachaduras. Então, como o perfeito cavalheiro que era, Akane a ajudou a soltar e colocar o sapato de volta no pé. Ele então se levantou e tomou a mão dela novamente até chegarem à casa dela. Akane tirou suas chaves e agradeceu por tê-la acompanhado até em casa, então Yamada tomou isso como um sinal para se despedir. No entanto, antes que ele pudesse ir longe, Akane o chamou, e de repente perguntou se ele gostava dela. Yamada sorriu e disse que não achava que seria pego tão rápido, o que a surpreendeu, mas ela não queria interpretar mal suas palavras. Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer com sua declaração, Yamada olhou nos olhos dela e disse que gostava dela. Ele também disse que diria isso novamente no dia seguinte, quando ela não estivesse bêbada, para que nunca esquecesse. Quando ele se virou para ir embora novamente, ela perguntou se poderia ligar para ele quando acordasse de manhã para ter certeza de que o que aconteceu não era um sonho. Yamada disse que ela poderia, e desta vez, em vez de partir, ele a puxou para si e a abraçou. No dia seguinte, Akane ligou para Yamada como prometido e ele a tranquilizou de que o que aconteceu na noite anterior não foi um sonho. Quando ela foi para a escola mais tarde, contou a Momo sobre isso e sua amiga ficou muito animada ao saber que ela finalmente estava em um relacionamento com Yamada. Durante o almoço, eles se sentaram com um amigo que elogiou Akane por namorar alguém mais jovem que ela. Isso deixou Akane inquieta, então quando encontrou Yamada depois, tentou agir com naturalidade e disse que faria o melhor para não ser um fardo para ele. Não surpreendentemente, Yamada não prestou atenção no que ela estava dizendo, porque estava olhando para os dentes dela. Quando ele disse isso, ela ficou envergonhada, mas ele disse que ela não deveria ficar, pois tinha dentes bonitos. Após saírem do café, Yamada se ofereceu para acompanhá-la até em casa, e enquanto caminhavam, ela não parava de olhar para ele. Isso fez com que ele perguntasse o que ela estava pensando, e ela admitiu que queria que ele segurasse a mão dela. Então ele a segurou e disse que ela não deveria hesitar em lhe dizer as coisas que queria dele.
Isso é tudo pro vídeo de hoje. Não se esqueça de conferir nosso canal para ver se seu anime favorito foi recapitulado. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.